E com muita honra eu estou recebendo aqui esse homem de Deus. Nós temos muitos amigos em comum e glória a Deus pelo Joel poder estar aqui. Eu queria receber em honra esse homem de Deus, aplaudindo o Senhor Jesus. Joel Pereira, vem para cá, Melão. Beber dessa água tem que voltar, viu? Vou beber. Shalom, igreja, boa noite para todos. Pode se assentar, gente. Eu precisava conhecer vocês, pelo amor de Deus. Onde que eu estava que eu não vim aqui ainda? Como não me convidaram antes para chegar aqui? Eu sentei ali com o pastor Fred, ouvindo a história dessa igreja, ouvindo também a história dele. Eu percebi já antes de chegar aqui, como Deus já queria me impactar. Porque tem lugares, pastor, que motivam, mas tem lugar que inspira. A motivação é aquele empurrão, né? Que vale a pena ter alguém que motiva você. Mas a inspiração é quando é dentro de você. É quando você tem algo tão poderoso que te move todos os dias. A alegria está aqui hoje. Pastor Djalma, depois de um tempão vê-lo também, que alegria poder compartilhar. Eu sou pastor em Volta Redonda. Projeto Vida tem 34 anos. Eu fiquei pensando, quando eu vi os 12 aqui, eu falei, gente, eu estou ficando velho. 12 aninhos, né? Eu e Silvia somos casados há 37 anos, nós temos 4 filhos e amamos o ministério. Desde que nos casamos, nós casamos no dia da nossa formatura de teologia. Ela se formou, inclusive, primeiro que eu. Então, sempre tive uma pastora também no ministério e sempre juntos, apaixonados por aquilo que Deus nos deu. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar aqui. Como eu fui abençoado, pastor Djalma, por essa palavra, eu quero dar uma continuidade aqui, se posso. Abra comigo em Isaías, capítulo 66, versículo 9. E eu quero navegar um pouco com vocês sobre esse ambiente. Parece que é o último momento de uma conferência metanoia. É o último instante aí que a gente tem. Né? Então, eu peço a você que redobre a tua força aí, né? Porque você está aí desde domingo, segunda, terça, falar, meu Deus, essa hora, o que Deus vai falar comigo? Fala para o teu irmão assim, Deus tem uma palavra para você. Amém? Acaso, aliás, vamos ler nessa versão primeiro que está aqui, Isaías 66, 9. Será que eu faria vir dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Quem está dizendo? O Senhor. Quem está dizendo? Eu vou continuar lendo aqui em versões diferentes. Eu quero que você comece a entender que a própria Bíblia vai ministrar o teu coração. Acaso eu faria abrir a madre, não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta, seu Deus. Poderia eu abrir o útero e não dar à luz o bebê? Poderia eu, que dá à luz os bebês, fechar o útero? A grande verdade é que o povo está fazendo perguntas, perguntando se Deus teria capacidade de cumprir a profecia que havia sido liberada. Nós vivemos debaixo de uma palavra, e tem dentro de nós, querido, algo que precisa se manifestar. O fato é que Isaías está respondendo a pergunta do povo com uma outra pergunta. Eles estão dizendo, mas diante da realidade que eu estou vivendo, será que Deus vai cumprir a palavra dele na minha vida? Quantas palavras proféticas que você já recebeu, e algumas vezes nós agimos igual Sara. Sara riu. Sara fez o quê? Ela riu, mas ela não riu da profecia. Ela não riu do anjo. Ela não riu de Deus. Ela riu de quem? Dela mesma. Ela olhou para dentro de si e falou, eu não tenho como, com 90 anos de idade, ainda dar à luz a um filho. E ali veio a palavra que em 1 ano ela teria o filho no colo. E no corpo dela não aconteceu nada, mas no útero aconteceu. Porque naquilo que as pessoas viam estava tudo igual, mas dentro dela estava tudo diferente. Porque ela rejuvenesceu no útero, ela não rejuvenesceu na pele.
Talvez alguém olhasse para ela e dissesse, como essa mulher com 90 anos vai ter um filho? Só que ela não sabia, talvez as pessoas não sabiam, que quando Deus faz algo dentro de você, quando Deus coloca e gera dentro de você um sonho, um projeto, quando Deus move dentro de você, você rejuvenesce, Deus te dá saúde. Se você quer saúde, querido, peça de Deus uma missão. Se você quer unção, pede de Deus uma missão, porque Deus não precisa liberar unção, Deus precisa te dar uma missão. Porque a tua unção será do tamanho da tua missão. Deus nessa noite, Ele quer concluir coisas que vem falando com você há dias. Para que a gente compreenda, como Isaías, ele está dizendo o seguinte, as perguntas são feitas, os temores são colocados, e Deus está dizendo, eu engravidei você, eu gerei um sonho dentro de você. Você acha que quando chega o dia do nascimento, eu vou empurrar o bebê de volta? Você acha que quando eu coloquei um sonho no teu coração, eu coloquei uma semente dentro de você, e na hora de nascer, Ele está dizendo, eu sou o que dá a luz, eu não sou aquele que aborta, eu sou aquele que faz nascer. Então, se eu lhe dei um sonho, vai acontecer, esse sonho vai acontecer na tua vida. E eu quero profetizar aqui essa noite algumas palavras sobre a tua casa e sobre a tua vida. Você tem gerado algo dentro de você. E talvez você tenha perguntado, Senhor, diante das situações, levanta a mão, vamos lá então, levanta a mão. Diante das situações, será que vai acontecer? O Senhor está mandando dizer, meu filho, eu sou aquele que colocou o sonho, e eu sou aquele que faço dar a luz. Então, se eu falei, a minha palavra vai se cumprir sobre a tua vida. Se alguém está recebendo, dá uma salva de palmas, dá aquele glória a Deus aí, em nome de Jesus. A grande verdade é que a gente fica esperando Deus se explicar para nós. A gente quer que Deus fale conosco, mostrando que Ele vai cumprir a sua palavra e nos prove como Ele vai cumprir. Mas há uma coisa, irmãos, que a gente tem que descobrir e perceber em Deus. Deus não se explica, Deus se revela. Deus nunca vai explicar para você sobre o porquê alguém morreu, alguém nasceu, alguém está pobre, alguém está rico. Deus nunca vai te explicar. Apóstolo, mas o senhor não me conhece, eu tenho intimidade com Ele. Eu já falei com Deus o seguinte, Ele vai se explicar para mim mesmo. Deus vai usar um profeta e vai falar comigo por que eu estou desempregado. Vai falar comigo por que eu estou passando pelo que eu estou passando. Deus não vai se explicar. Deus nunca se explicou. Deus se revela. Porque quando você está buscando no seu intelecto uma explicação de Deus, você não vai alcançar. Porque a paz que excede, ela faz o quê? Ela excede o que mesmo? O entendimento. Não se explica. Alguém te pergunta e diz, como que você tem certeza? Você está aqui na igreja, viu lá as profecias que já se cumpriram, e que as outras profecias vão se cumprir. Você vai dizer, eu tenho certeza. Mas você pode me explicar por quê? Você fala, não sei. Eu tenho aqui dentro de mim uma convicção que vai acontecer. Como você tem certeza daqui a 12 meses você vai estar aqui melhor do que você está, não andando em círculo, mas em espiral? Qual a diferença? Estar no mesmo lugar andando em círculo não presta. É você ter o mesmo problema e velar por ele por anos. Mas você andar em espiral. Eu estou no mesmo lugar, eu estou no mesmo casamento, eu estou na mesma família, eu estou na mesma igreja. Só que eu não sou a mesma pessoa. Porque eu sou em outro nível. Eu estou no mesmo lugar, mas eu não sou a mesma pessoa. Em 12 meses, uma metanoia vai acontecer na tua vida. Que você pode até estar com a mesma roupa daqui a 12 meses na conferência, sentado na mesma cadeira. Mas não tem jeito de você ser a mesma pessoa. Alguma coisa vai acontecer em 12 meses na tua vida. Tem alguém crendo? Dá um glória. Não economiza não. Economiza não. Não economiza não. Então a gente vive um momento quando a nossa realidade ofende a fé. Você está diante de uma realidade e a tua fé está em outro nível. E você está perguntando, Deus, o Senhor vai fazer? Então quando eu digo a você que Deus não se explica, Ele se revela, porque Ele se revela na intimidade, na comunhão que você tem com Ele. Você pode tomar a vida de alguém que estava em crise por 3, 4 meses, um luto, uma dor, uma tristeza, encontrar com ela daqui a alguns meses depois e ver que ela está bem. A graça, como o pastor acabou de pregar, está dentro dela, se movendo, e você diz, meu irmão, você está bem? O que aconteceu? Deus se explicou para você? Ele vai dizer, não. Mas que palavra? Não, mas Deus deve ter te dado uma palavra. Não, irmão. Eu sei que alguma coisa aconteceu dentro de mim, que começou a trazer o regozijo, começou a trazer de volta a minha alegria. Eu não sei te dizer, porque Deus preencheu, porque toda dúvida é um vazio a ser preenchido.
E a dúvida é um terreno escorregadio. Quando você vive na dúvida, você não tem firmeza no teu ministério, na tua vida, no teu casamento. Mas quando Deus preenche, não tem uma resposta escrita, é Deus preenchendo o vazio que está dentro de você. Aquelas pessoas estavam perguntando: Deus, será que o Senhor vai fazer? Sabe o que Deus quis dizer para ela? Enquanto vocês estão gastando energia, incrédulos, perguntando se eu vou fazer, vocês deviam estar preparando o lugar. Deviam estar construindo o quarto do bebê, porque a criança vai nascer. Enquanto vocês estão aí dizendo, será que vai? Você está perdendo tempo, porque a criança vai nascer. O projeto vai acontecer. E você, quando acontecer, não vai estar pronto para receber. Você pode pedir a Deus por algo, por anos, e quando Deus lhe responder, passar pelas tuas mãos. E a pergunta é: Deus, o que aconteceu aqui comigo? Aconteceu que você não entendeu. Deus, ele diz que ele vai fazer e ele vai fazer. Essa grande questão é que o povo de Israel vivia na Babilônia, dizendo: nós estamos aqui no exílio da Babilônia. Como que nós vamos ter de volta os propósitos, as promessas, tudo que Deus prometeu para nós? É exatamente aí que Deus nos leva a um caminho que a gente precisa compreender. Todos nós recebemos uma semente. Fala comigo: eu tenho uma semente dentro de mim. Não tem muito tempo eu coloquei 3 pequenas árvores, como bonsai, né? E as frutas delas que representavam a goiaba, uma romeira e uma moreira. E eu coloquei as frutas representando. Obviamente o que eu fiz é simples, mas eu precisava que a igreja entendesse isso quando eu derramei a mesma água, fiz uma bagunça no altar com certeza, e derramei a mesma água sobre aquelas 3 pequenas árvores. E a pergunta é: por que a água é a mesma, mas cada uma dá um fruto diferente? Será por quê? Será porque você está lançando água a mesma, mas elas promovem frutos diferentes? Por causa da natureza da árvore. Cada um de nós, querido, recebeu de Deus uma semente específica. A palavra que você recebeu 4, 5 dias é a mesma, mas a absorção não é a mesma. Porque cada um está recebendo dentro do teu chamado, dentro do que Deus plantou dentro de você. Como eu disse, Deus, ele te gerou algo dentro da sua vida que está para nascer. Só que você precisa compreender como esse nascimento se manifesta na sua vida e na sua caminhada. A Bíblia diz lá em Gênesis 12 que Abraão largou a sua terra, a sua parentela e foi para a terra que Deus lhe mostraria. Qual que é o resultado inicial ali? Deus está dizendo: enquanto você andar, eu vou criando. O que Deus estava dizendo? Enquanto você andar, eu vou criando. Eu vou te mostrar à medida que você se mover. Se você parar, você nunca vai saber. Mas se você se mover, você vai ver a minha graça todo dia na tua vida. A palavra ali é a cultura hebraica, chamado ler lehá. Fala comigo, ler lehá. Ler lehá é vá em direção a você mesmo. É estranho, né? É você andar em direção a si mesmo. Porque deserto não é lugar de conhecer pessoas. Não. Deserto é lugar de conhecer a si mesmo. O problema é que a gente passa anos pelo deserto falando de gente e não fala de si mesmo. E você continua dando o seu looping. Aí não é a espiral, né? Você vai andando em círculo, porque a vida não muda em nada. Vocês estão acompanhando? Posso continuar? O que a gente compreende é que Abraão estava começando a sua jornada de ler lehá. Vá conhecendo a si mesmo. A cada dia que você andar, ele levantou 7 altares. Cada altar que ele levanta tinha um propósito. A saída de Abraão, Deus pediu o passado dele, lembra? Larga sua terra, sua parentela, larga tudo para trás. Só que no 7º altar, foi quando Deus pediu o futuro dele. Porque Deus pediu Isaac. Talvez você já até entregou o teu passado com muita certeza, mas está na hora de entregar o teu futuro. Confiar completamente em Deus. Foi a hora que ele pede Isaac. Ele está dizendo o quê? Eu quero o teu futuro agora. Eu quero que você me entregue tudo. Ali naquele momento você sabe do final da história. Mas ele entregou. Apesar de Deus não sacrificar Isaac, mas ele entregou. Mas Abraão tinha dentro dele um caminho. Que caminho é esse? Um caminho que eu vou te mostrar. Por que Deus não dá um endereço, irmãos? Por que Deus já não fala o lugar? Porque Deus queria que todos os dias ele tivesse intimidade, comunhão e perguntando: Deus, eu estou ou não estou no caminho? Deus colocou dentro de você uma estrada. No Salmo 84 diz que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cuja tem nele os caminhos aplanados. A tradução do hebraico diz: aquele que tem as estradas no coração. Fala comigo. Aquele que tem as estradas no coração. Você sai sem saber para onde está indo, mas a tua mente, ou seja, eu no lugar que eu nunca fui, mas eu sei exatamente onde eu estou indo, aliás.
É aquele que estava indo para Jerusalém. O Salmo 84 é de um peregrino no deserto que levava caravanas para Jerusalém. E ele passava pelo deserto, na época das festas, e ele dizia o seguinte: vai ter um vale chamado Vale de Bará, ou de Bacá, chamado Vale do Choro. Ele disse: vai ter choro, vai ter luta, vai ter dificuldades. Mas sabe por que as pessoas queriam andar com esse homem? Porque ele começa o primeiro versículo dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele estava no deserto, mas ele estava já vendo o lugar da chegada. Porque a visão da chegada, querido, sustenta você no caminho. Eu vou repetir. A visão da chegada sustenta você no... Por que as pessoas desistem? Porque elas não sabem para onde está indo. Mas quando Deus começa a revelar no teu coração o propósito da tua vida, talvez você acabou de ouvir o pastor dizer isso agora aqui, em outras palavras. É quando Deus tem essa graça dentro de você. Você anda na tribulação. Quem tinha dificuldade de andar com um pastor que está dizendo que vai ter choro, vai ter deserto? Irmãos, Deus não tem, as pessoas não têm dificuldade em andar em desertos. Elas têm dificuldade em andar com quem não sabe para onde vai. Você não precisa prometer oásis para ninguém. Porque vai ter luta mesmo, vai ter choro. Só que é muito bom andar com alguém que sabe para onde está indo. Aquele homem que é o peregrino do deserto, do Salmo 84, ele falava no início o lugar da chegada. Porque ele não estava, ele estava no deserto. Mas ele falava com a boca tão boa que as pessoas visualizavam como se ele estivesse lá no templo. Você lê com amáveis são, você pensa: esse homem está dentro do templo. Não, ele estava no deserto. Ele começa a falar de toda a rotina dele até chegar lá. Só que ele já estava visualizando o futuro. Tem uma semente dentro de você. A palavra é a mesma, a água é a mesma, mas manifestará a semente que Deus colocou dentro de você. Existe um sonho para nascer, querido. Isaías está dizendo: eu é que faço nascer. Se você tem dúvida que eu coloquei essa semente dentro de você, aprenda uma coisa: quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. Porque tudo que Deus fala se manifesta imediatamente. Deixa eu te falar uma coisa que aí é bom que você acorda. Não que você esteja dormindo. Deus, Ele deu uma habilidade para nós que Ele não tem. Agora você acordou. Eu falei uma heresia aqui, né? Agora você vai. Agora, peraí, deixa eu ver o que esse pastor vai falar aí. Você sabia que quando você realiza isso que ele não tem, só você tem, é como se no céu ele falasse assim: uau! Porque é uma coisa diferente de tudo. Você imagina e termina o culto aqui, você entra no seu carro e começa a dirigir. Você está fazendo uma coisa, sim ou não? Aí, de repente, alguém te telefonou, alguém te ligou, para falar do culto, para falar do que aconteceu, a experiência que ele teve. Você aperta ali o teu carro e começa a falar no viva voz. Você está já fazendo uma coisa absurda, porque você está fazendo uma coisa e falando outra. Sim ou não? Você está aqui dirigindo, seu cérebro está trabalhando, batendo um papo. Rapaz, que bênção. Pastor Djalma deu aquela palavra. Olha como despertou meu coração. Tal. Agora vamos parar aí, porque os homens bugam. Vamos até a terceira coisa agora. Só as mulheres têm condições, né? Não, porque o homem duas já está demais. Você está dirigindo e falando, peraí. Você já ultrapassou o limite da nossa inteligência. Mas as mulheres não. As mulheres vão concordar comigo que é possível. Você está dirigindo, batendo papo com a sua amiga, só que você está pensando no cardápio de amanhã. Vamos lá, os homens não entendem não, mas mulheres, me ajuda aí. É possível ou não? Eu não estou exagerando, não é? Vocês conseguem dirigir, as senhoras conseguem bater o papo, mas tem uma parte da tua mente que você está aqui fazendo a lista de compra e tal. Eu não consigo entender, mas eu sei que as senhoras entendem, né? É um negócio. Eu perguntei à minha esposa antes de falar isso para poder não falar besteira, né? Ela falou: Joel, ainda tem uma quarta coisa que a gente faz ainda. Dá para fazer 4, né? O que eu quero dizer para você? Que quando Deus olha para as senhoras lá de cima, Ele fala assim: uau. Porque Deus, quando pensa, já é a fala. Quando Ele fala, já é a ação. Deus não tem capacidade de pensar uma coisa sobre você e fazer outra. Capacidade, Ele não tem essa possibilidade. O pensamento de Deus já é a criação de Deus. Eu cheguei aqui, inclusive, hoje à tarde, gostei da cidade, né? Inclusive, eu estou pensando até em chamar meus filhos, minhas noras, e vim para cá amanhã. Aí imagina eu, pastor, chegando com meus 4 filhos, minhas 2 noras, somos em 8, né?
escolher alguém privilegiado aqui, alguém que recebeu o pão da ceia. Quem foi que recebeu o pão da ceia na última vez? Vai ser você. Aí eu chego lá, pastor, nós 8 malas, e bate na tua porta às 11 da manhã, que é um horário bom, né? Que está quase na hora do almoço. Aí eu bato na tua porta, sem WhatsApp, sem nada, na fé. Aí chega eu, os catarrinhos juntos, a gente chega assim, cheguei, né? E eles gostam de comer bem, tá? Aí eu chego, a senhora olha minhas 8 malas, olha minha esposa, olha minhas noras. Aí você fala assim, uau, é o pastor que estava ontem? Seja bem-vindo. É assim ou não é? Aqui, ó, e na mente? Hã? Fala comigo. A senhora está dizendo o seguinte, será que esse homem tem o que fazer? Não, pelo amor de Deus, olha o tanto de mala. Você não está falando nada, mas tua mente está dizendo, meu Deus, será que ele vai ficar quantos dias? Olha o monte de mala que ele tem. Por quê? Porque nós temos essa capacidade de rir aqui e aqui pensar outra coisa. Sim ou não? Deus não tem. Deus não lhe deu essa possibilidade. Aquilo que Deus pensa é a fala. E aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Aliás, eu vou melhorar isso. Ele não vai fazer não, já está pronto. No Kairos dele já está pronto. No teu Cronos não está ainda. Mas no Kairos dele, no Aion dele, já está lá te esperando, no lugar certo do teu dia. Pode celebrar, dá glória, dá uma celebração ao Senhor. Então, hoje que eu quero mostrar a você a respeito dessa ação de Deus, desse movimento de Deus, desse transbordo que Deus quer fazer daquilo que já está pronto. Irmãos, é verdade, nenhum pregador veio aqui trazer algo novo para a gente. Porque em 12 anos, 10 anos, 5 anos, você já ouviu muitas palavras. O que, na verdade, Deus trouxe cada líder aqui para pregar, é para despertar, igual Paulo para Timóteo, o que está dentro de vocês. Tem algo aí dentro de vocês pronto para manifestar, para vir à tona. Nós evangélicos, a gente tem medo da palavra manifestação, sim ou não? Porque se chegar alguém aqui no ouvido do pastor e falar assim, alguém se manifestou lá atrás, o que é? Na hora, é demônio, né? Você vai pensar, é demônio. Você não vai pensar que manifestou um amor, uma generosidade, que alguém está querendo dar uma oferta de 30, 40, 50, 100 mil reais ali atrás, manifestou, né? Um desejo, né? A gente logo pensa, meu Deus, demoniado chama fulano, né? Só que a palavra manifestação não se refere a demônio, se refere a manifestar o que está dentro da pessoa. E o que está dentro aí não é demônio, amém? Eu vou fazer uma oração aqui agora, vou fazer um teste ou não? Eu senti um medo de alguns agora. A gente pode fazer um teste, né? Só quero lembrar vocês que a primeira igreja que eu pastoreei foi em Barra do Bugres, um centro de Umbanda que se tornou igreja durante 2 anos. Eu tive que aprender um negócio. Então, mas não vou orar aqui agora por isso. Eu senti que ficou tenso o negócio, né? Um dia Jesus estava passando e os discípulos aproveitaram para fazer uma pergunta existencial. Eu também faria para ele. Eles viram um cego de nascença, gente. Perguntaram para Jesus, Jesus, por que ele nasceu assim? Até hoje tem gente perguntando. Por que ele nasceu desse jeito? E havia aquela influência do estoicismo, que todo ser humano é como uma esfera que não precisa de nada. E o gnosticismo, que você tem tudo que está dentro de você é tão ruim que você tem que chicotear, bater e tornar isso possível viver. Isso vem antes de Jesus, dos filósofos. E havia a expectativa de que uma criança ela poderia pecar no ventre da mãe. É lógico que não mudou essas ideias doidas e errôneas. Havia também a expectativa de que, por causa do pecado da mãe e do pai, aquela criança nasceu cega. Aí Jesus responde, numa maestria como sempre. Não foi nem o pai, ninguém que pecou, mas foi para que manifeste a obra de Deus nele. Aí Jesus vai e faz uma coisa inusitada. E nada que Jesus faz é sem propósito. Ele faz um barro com a saliva dele e esfrega no olho do homem. Irmão, você já viu alguém que Jesus passou a mão e não foi curado? Tem gente que nem passou a mão, Jesus só disse uma palavra e a pessoa foi curada. Só que a Bíblia mostra que ele esfregou o barro no homem e o homem continuou cego ainda. Vai e lava no tanque de Siloé. Você descobre que tem algumas chaves ali muito importantes. O cego é de nascença, significa que nunca viu nada na vida dele. Diferente lá do de Jericó, que ele volte a ver. É diferente. Ele não tem referência de nada, sim ou não? De nada, de nascença. Ele não tem nenhuma, é só escuridão. Ele não tem como descrever uma árvore, ou uma cor, ou qualquer outra coisa.
Jesus então fala que tem uma obra dentro dele que vai se manifestar. E o Criador, depois de tanto tempo sem pegar o barro, pegou de novo. E começou a moldar o que está deformado na vida de um homem. Pena que só um homem entendeu isso e os outros não aproveitaram aquela mão cheia de barro e poderia ter corrido e falar: Jesus, põe essa mão na minha cabeça, põe essa mão no meu peito, porque era o Criador, gente. O Criador estava na terra com barro na mão de novo, com um propósito de trazer transformação. Só que ele libera uma palavra: vai lá em Siloé. Porque tem tempo, querido, e é verdade, nesses anos de ministério, tem hora que a gente não queria que fosse assim. Mas você só tem uma palavra, mas você não tem uma visão. E você tem uma palavra: vai lá em Siloé, vai lá em Siloé. E você fala: para quê? Irmão, só vai. Fala para o teu irmão: só vai. O problema é que ele está perguntando demais. A gente quer que Deus se explica. A gente quer que Deus fale alguma coisa. Só vai, irmão. Vai lá e lava. Ah, mas Siloé, o dia que você for lá em Jerusalém... Deu meia caravana, mas já tá bom, pastor. Eu vou dar uma segunda chance. O dia que você for lá em Jerusalém... Agora deu uma caravana para o pastor levar você. Você vai perceber que o tanque de Siloé, que é uma descoberta... Um dos meus professores da Universidade Hebraica, ele foi o homem que descobriu o tanque de Siloé depois de muitos anos. Uma escavação agora, recente, de 30 anos atrás. Porque em Israel, 30, 40 anos atrás, é como se fosse ontem. E a grande verdade é que ele fica no bairro árabe. Você vai fazer uma caminhada até o tanque e você vai descobrir uma coisa simples. O tanque de Siloé sempre foi um lugar público. Então, aquele cego, eu não tenho dúvida que lavou o rosto naquele tanque muitas vezes. Bebeu água naquele tanque muitas vezes. E talvez aquele dia ele tinha passado porque era um lugar que era normal as pessoas passarem. Uma fonte no meio de um deserto, irmão, pública. Só que ele está indo agora debaixo de uma palavra, irmão. Isso é tremendo. Tem coisas que você já faz há muito tempo, só que tem uma palavra liberada agora. Talvez você está fazendo uma mesma coisa, mas é um mesmo lugar, é um outro lugar no mesmo lugar. Fala comigo? É um outro lugar no mesmo lugar. É a mesma sala que você ora já há 20 anos, mas pode ser que Deus te visite amanhã de uma maneira que nunca visitou você. Porque você pode sentar na mesma cadeira que sentou domingo, irmão, só que não significa nada. Deus pode fazer uma coisa nova, porque Ele diz: eis que faço coisa nova, porventura não percebeis? Eu vou abrir caminhos no ermo, eu vou abrir caminhos no deserto, fontes no ermo, caminhos no deserto. Ele está dizendo: eu quero fazer coisa nova. Só que tem uma questão que Isaías fala: porventura você está percebendo? Porque às vezes a gente não percebe. Então eu quero mostrar a você que quando Deus se move, às vezes por uma única palavra, liberou uma palavra, e o cego foi, lavou e viu. Mas ficou só nisso? Não, irmão, não. Jesus está me levando lá para o Antigo Testamento, ele pegou o barro na mão. Jesus está dizendo que um cego de nascença, na escuridão, ele tem uma referência dentro dele que é uma obra. Obra é o que está pronto. O que é obra? Você quer mostrar uma obra para alguém? É o que está pronto. Ah, mas a obra está pela metade, mas ele está mostrando a metade que está pronta. Então dentro dele tinha uma coisa pronta. A mãe dele não viu. Os colegas não viu, o cego não viu. Porque a verdade é que Deus viu em você aquilo que nem você viu. E aí é onde nós temos essa unção que Deus entrega a uma igreja como essa, que tem um amor pelas vidas. Eu vou te explicar, redobre a sua atenção. Lá em Gênesis 1, nós vemos o inventário da terra. Versículo 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A tradução é: tornou-se sem forma e vazia. E o Espírito de Deus estava sobre a terra, sobre as águas. Só que o versículo 1, o versículo 2, Deus não disse nada até ali. Ali está falando sobre o inventário do que Deus havia feito no passado. Quando chega no versículo 3, a primeira palavra que sai da boca de Deus na atmosfera da terra é haja. Qual que é a palavra? Haja. É a palavra raiá. Não esquece dela. Vamos falar juntos. A palavra raiá. Essa palavra, querido, ela exatamente mostra o que Jesus está fazendo lá quando viu aquele cego com a escuridão dentro dele. Haja luz. Luz do sol? Não. O sol foi criado no quarto dia. Essa luz não é a luz que ilumina, é a luz que revela. A luz que revela, você não precisa de ter nenhuma clareza, você precisa de ter revelação. Você pode estar andando no escuro e não vai tropeçar. Você pode ver as pessoas, economistas, empresários, muita gente perdida, não estou dizendo que para onde que eu vou. A mesma escuridão que eles estão, você está também, só que você tem revelação.
Você pode continuar dirigindo no meio do escuro sem bater em ninguém, porque Deus te deu uma luz própria, para poder entender e perceber coisas que as pessoas não percebem. Essa é a hora de dizer amém. Agora, o que está acontecendo é que quando Deus olhou para a escuridão, Ele disse raiá. Por quê? Porque criou, no princípio criou, é bará. Simples, irmão, coisa simples. Bará é trazer existência que não existe. É Deus liberar a palavra e foi acontecendo. Deus falou e foi sendo criado. Só que quando Deus criou o homem, foi yatzar. Essa palavra é quando Deus espremeu o barro e formou o homem. Porque yatzar significa formar de algo existente. Você pegou aquela mesa da tua cozinha, que ela é rústica e que ela tem os mesmos desenhos e nodos da árvore da qual ela foi tirada. Isso é yatzar. É Deus pegando algo que já existe e Deus fazendo, então, a matéria-prima dele. Só então, se bará é trazer do nada, se yatzar é você fazer do que já existe, o que é raiá? Raiá significa Deus olhar para o meio da escuridão e disse, tem luz aí, manifesta. Pode vir. Ele não criou, Ele mandou ela manifestar. Ele olhou para a escuridão e disse, pode vir, vem, raiá, haja luz, e houve luz. Quando Jesus olhou para aquele cego, Ele está dizendo, tem uma obra dentro dele, que a cura dele está dentro dele mesmo. Porque Ele pega o barro para me levar lá para o Gênesis. Ele queria nos dar um código, para a gente lembrar que Ele está citando Gênesis. E Ele está dizendo àquele cego que a cura já está dentro dele. Eu tenho plena certeza disso. Que cada um de nós carrega algo de Deus que tem que se manifestar. O que está dentro de você, querido, vai mudar o status da tua família. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de mudar em nível tão grande, que vai mudar o posicionamento da sua casa. Deus te dá um sonho, Deus gerou algo dentro de você. E se você está perguntando, será que vai nascer? Isaías disse, eu sou aquele que faz nascer. Eu sou aquele que colocou dentro de você esse sonho, essa semente. Foi eu que coloquei. Então se eu disse é porque vai nascer, é porque vai se manifestar. E quando eu digo manifeste, a palavra é raiá. É trazer para fora o que está escondido dentro de você. E uma vez que vier para fora, querido, existem sonhos e projetos que Deus colocou nesse ministério, que estão para acontecer, como aquelas árvores. A água é a mesma, mas o resultado é de cada um no nível da revelação que você carrega. Quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus em nome de Jesus. O que Isaías está fazendo é muito comum fazerem hoje. Fazerem perguntas para poder tirar de você o que está dentro de você. Talvez os coaches do momento estão usando essa técnica que veio de Sócrates. Na verdade veio de Deus. Sócrates, com a mãe dele, que era parteira, ele criou o princípio da maiêutica. A maiêutica, ele fazia o quê? Na conversa com alguém, ele ia arrancando da pessoa o que está dentro dela em camadas. E a grande verdade é que Sócrates não inventou isso. Ele descobriu isso na natureza. Ele vendo que a mãe dele tirava, ou seja, os nenéns iam nascendo, ele percebia, então dentro dessa mulher foi gerado algo. E todo mundo tem um bebê, tem algo dentro de você que está sendo gerado. Então a grande verdade é que a maiêutica é trabalhada hoje num momento bem natural, daquilo que nós consideramos espiritual. Na cultura hebraica tem uma coisa muito interessante. Eles têm muitos filhos. Já perceberam isso ou não? Eu não sei se você teve alguma experiência de ir lá em Israel, coisa parecida. Você vai chegar e ver um casal com 30 anos de idade. Aí você vê uma fileirinha de 5, 6. Nem sei a conta que dá disso, né? Porque eu acho que nasce um, já nasce outro, depois outro e outro. E um dia eu perguntei, um estudioso, por que vocês têm tantos filhos? É só por ter? Ele falou, não. É porque nós acreditamos que cada neném que nasce traz um pouco da divindade de Deus para a terra. E cada filho que temos, nós estamos manifestando Deus na terra. E eu ouvi aquilo, parece heresia, não parece? Mas não é não. Porque logo eu vendo aquelas pessoas se convertendo na igreja, eu vi os filhos nascendo. Só que eles acabam de nascer, irmãos, eles nem sabem. Como você não sabia o dia que você nasceu aqui nessa igreja. Tinha um casal dando testemunho hoje. Eu nasci aqui nessa igreja. Só que no dia que você nasceu, você já nasceu com algo dentro de você.
A igreja não sabe ainda, você não sabe ainda, o pastor não sabe, mas cada novo nascimento dessa igreja é para completar os hiatos que esse ministério tem. Deus está olhando áreas que precisam ser manifestadas no futuro, pastor. E Ele está mandando essas pessoas, eles nem sabem por que Deus está mandando, mas Deus manda para essa família, porque Ele sabe que dentro de você algo vai se manifestar e que vai suprir necessidades da cidade, do ministério, na vida das pessoas. Alguém está entendendo o que eu estou compartilhando aqui? E que exatamente como eles creem que coloque muitos filhos na terra para manifestar a divindade, essa igreja tem colocado muitos filhos espirituais. E cada pessoa, se tiver 10 pessoas se convertendo aqui domingo, só vai saber, cada um deles tem uma semente que já está dentro deles plantada, e que o objetivo da igreja é manifestar, é ensinar, para que o dom, para que a unção que está dentro deles possa se manifestar. Isso é maravilhoso. E eu venho aqui hoje, irmãos, ao final eu vou orar por isso, para que Deus manifeste todo o dom, toda a unção que está dentro de você, que ela venha para fora, raiar. A palavra de ordem é raiar. A palavra de ordem é, no meio da escuridão, vem para fora. Apóstolo, mas eu não tenho nada para dar. Tem, aí dentro tem algo escuro. No meio do escuro tem uma revelação que vai mudar o status da tua casa, que vai mudar a história dessa igreja, que vai trazer alegria ao Senhor, que vai manifestar o poder de Deus em famílias dessa cidade. Eu vejo aqui Deus levantando um exército, Deus está levantando pessoas prontas para romper, mas você precisa preparar o lugar. Precisa o quê? Qual que era a ordem? Enquanto vocês estão me questionando, podia estar preparando o quarto do bebê. Essa é uma paráfrase do Joel, né? Não se fala só sobre nascer um filho, você entendeu a metáfora, mas está falando sobre você preparar o que representa algo dentro de você. Por isso ali fecha o ambiente que eu te digo. Quando Jesus olhou o cego de nascença, colocou o barro nele, Ele está dizendo exatamente o que aconteceu em Gênesis 1:3. Ele está dizendo, lá no meio da escuridão tem algo que nem ele sabe. E a minha oração, querido, já fiz isso na minha igreja, vou fazer aqui. Levante suas mãos. Que Deus levante pessoas aqui tão apaixonadas por vidas, que vai ter gente lá fora que todo mundo desistiu delas. Todo mundo desistiu. Já passou em igreja, já passou em família, já passou em lugar de recuperação. Mas você vai olhar para a pessoa e vai dizer, não, não, não. Tem lá dentro dele. Eu estou vendo um profeta aí dentro. Eu estou vendo um homem que vai prosperar. Eu estou vendo uma mulher que vai ser uma bênção na mão do Senhor. Você vai olhar para as pessoas, Deus vai te dar visão, entendimento, clareza, paixão. E também tem entrega. Para que você veja pessoas que estão no mundo da desistência, que nem ele acredita nele mais. Mas você vai lá na escuridão e vai dizer, raiar, vem para fora. Tem um talento aí dentro, tem uma unção aí dentro. Quem recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem recebeu, dá um glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A ideia da gente caminhar nesse entendimento sobre o que está dentro de nós, percebendo que Deus já colocou dentro de nós, é você ter uma busca correta, é você ter uma clareza do caminho. O que mais tem feito as pessoas infelizes nesse tempo, e está mudando, gente, está mudando. Eu fui ontem pregar, anteontem, eu estava pregando em Osasco. Eu tive o prazer, pastor, de conhecer um pastor Jonas. Trabalha com libertação há 34 anos. Talvez você até já conheça, mas eu não conhecia. E antes da pregação, eu fiquei com ele ouvindo as histórias dele, de libertação. É aquele raiz de libertação. E como não foi por escolha minha, mas por necessidade, trabalhei com muito tempo com libertação, eu falei, pastor, eu tenho uma curiosidade, porque já há algum tempo eu estou vendo que algumas pessoas não estão ficando mais manifestas no culto, né? A gente começava a orar, de repente um gritava ali, outro vinha de joelho, mão para trás, era um negócio louco, né? E ele disse, pastor, pergunta boa que você está me fazendo, porque os demônios estão modulando, eles estão se escondendo, eles estão conseguindo se dominar e ficar em silêncio. Ele falou, hoje mesmo eu aconselhei um casal, a mulher endemoniou. Só que ela só virou o olho, continuamos a conversa, ninguém percebeu, mas ela começou com palavras, resistiu o que eu estava ensinando. Aí eu disse, os demônios também estão se aperfeiçoando, eles estão se vacinando, eles estão se organizando. Então a gente precisa compreender que existe uma ação do inferno, roubando, tentando, roubar de nós o discernimento. E muitas pessoas, mesmo na igreja, estão muito infelizes. Sabe por quê? Estão buscando a felicidade. Só que se eu disser para você que você não nasceu para ser feliz,
A felicidade é subproduto do propósito. O que você tem que entender, querido, que existe uma coisa que Deus plantou dentro de você que vai trazer plenitude em você. Não é felicidade, é plenitude, é regozijo. É exatamente quando você vive o seu propósito. Ninguém vai ter inveja dos carros que você comprou, querido. Esquece. Ninguém vai ter inveja da casa que você mora. Se alguém, por um acaso, exercer esse problema do mal, eles vão ter pelo fato de você ter encontrado a felicidade no sentido de propósito. De você viver o teu propósito, independente de quanto você ganha, da casa que você mora, do carro que você tem, mas você tem uma alegria, um regozijo dentro de você, que é porque você encontrou a vida. Você encontrou esse raiar dentro de você. Eu estou ajudando alguém aqui, 1 ou 2 ou 3. Você conseguiu achar isso. Só que se você continuar buscando felicidade, você vai ser infeliz. Ainda mais no tempo de modelação, de modelagem, que nunca foi. Eu, quando era pequeno, modelava no vizinho do lado, que tinha televisão, lá em casa não tinha. Mas eu não sabia dos outros da rua, porque a gente só tinha acesso do lado. O outro que tinha um carro, na época lá, era o único carro da rua, que era um DKV. Eu falei o nome de longe, né? Vocês acham que eu sou um dinossauro, né? O que acontece? Hoje não. Eu estou feliz até que eu abro o meu Instagram. Aí eu falo assim, meu Deus, não estou feliz não. Porque feliz é aquele que está lá na Croácia, agora na guerra. Na guerra não, que está lá na Grécia, agora lá naquelas águas. Aquele que está lá na praia. A gente começa a se modelar, querido, com a realidade dos outros. Deus escreveu uma realidade para você. Deus entregou algo para a sua vida. Então, é importante a gente concluir essa palavra hoje. E eu me sinto muito à vontade, porque é a última palavra também desses dias de metanoia, lhe contando uma experiência que eu vivi. Em fevereiro do ano passado, eu estava em Israel. Estar em Israel para mim não se trata de levar caravana ou não. Eu vou e chamo para quem quiser ir junto. Mas eu já fui lá, quando deu 40 vezes eu parei de contar. Já passaram de 50. Mas isso não é competição nem nada. É uma paixão que me deu. Quando eu conheci coisas lá que eu percebia que a Bíblia ela é tão tremenda, as letras pretas. Mas e as brancas? Como se descobre? As que estão por trás das letras pretas. Indo a Israel, é muito fantástico. Mas eu estava na Universidade Hebraica com 30 alunos meus que eu levei para a gente poder fazer uma imersão de 11 dias com professores direto da Universidade de Jerusalém. Eu estava feliz. E quando a gente chegou em Cúmura é o lugar das maiores descobertas, que foi as descobertas dos escritos do Mar Morto. Eu confesso que nesse dia eu estava longe, eu estava com fone de ouvido, meus alunos estavam lá recebendo a palavra do professor, não é guia, era professor. E eu estava acompanhando, tinha profundidade, tinha alguma coisa que eu não sabia, com certeza, tinha coisas novas, mas eu estava de longe. Pastor Fred, de repente, começou a tocar uma sirene. Meu irmão, eu já fui a Israel dezenas de vezes, mas nunca ouvi aquela sirene. Eu já vi sirene de ambulância e tal. Mas no estabelecimento em Cúmura, esse local onde o professor estava dando uma aula sobre os essênios, onde o próprio João Batista morou. E a pergunta era simples: por que os essênios tomam 7 banhos por dia e como eles tinham água no meio do deserto? E ele estava mostrando as cisternas. São buracos bem feitos, como caixas quadradas, mas na própria terra, cavado com profundidade, com veios que vão conduzindo as águas. E ele dando aquela aula. Eu já sabia sobre o conceito, mas começou a tocar uma sirene. E alguém falando em hebraico muito forte, não dá para entender absolutamente nada. E eu estou pensando assim, olho para o professor, ele está tranquilamente dando aula. Eu falei, meu Deus do céu, será que ele não está ouvindo? Eu já estava pegando minha mochila, meu passaporte, pensando, vou correr para onde? E a sirene tocava num alto-falante, e o homem falando muito alto e não parava. E eu fui lá, falei, professor, desculpe te incomodar, mas eu estou ouvindo, o senhor está ouvindo a sirene? Ele falou, estou, fica tranquilo. Eu falei, como? Ele falou, olhe bem. Aí ele ensinou o que eu vou abrir aspas e já fecho. Ele ensinou sobre o princípio das torrentes do Negueb. Eu já sabia que quando você estiver lá no deserto de Israel, você vai perceber que lá não chove. Chega a passar 1 ano sem chuva. Mas de onde vêm as águas? Sem nuvem, sem vento, sem cheiro de água. De repente as águas começam a vir da montanha. E elas vêm com uma pressão tão grande. E de onde que elas vêm? Da chuva que está acontecendo lá na montanha. Porque as nuvens param na montanha, por isso que deserto não chove, eles estão sempre muito baixos. E ele vai explicar o que eu já sabia até. Tudo bem. Porque a tua sorte será mudada como as torrentes do Negueb.
Você pode não estar tendo sinal, você pode não estar tendo nuvem, você pode não estar tendo chuva, mas as águas vão chegar. As águas vão chegar. O pianista pode vir agora eu preciso de você. As águas vão chegar. E eu não tenho, sabe o que me distrai, por isso que eu tiro. Eu sou músico, ele faz um negócio ali, eu já quase viro para ele e falo assim, vamos continuar aqui nós dois. Né? Então eu falo, não faz não, mas agora pode ficar, já estou bem. Aí eu falei, professor, por que o senhor não mandou a gente embora, a gente correr? Aí, baseado nisso, que eu já sei o conceito, ele ampliou. Ele disse, você está vendo aquelas famílias lá longe que estão correndo? Eu falei, é verdade, eu não tinha percebido. O pessoal correndo, lá longe. Ele falou, então, porque ele sabe que eles estão na rota das águas. E quando as águas, porque a sirene é porque está chovendo em algum lugar na montanha, em Jerusalém, em algum lugar, então avisa. Só para você ter uma ideia, gente, se passar um ônibus, derruba o ônibus com todo mundo. Não estou falando de aguinha, estou falando de uma cachoeira, de uma força terrível, que vai derrubando tudo. A gente é muito romântico com o avivamento. Deus manda o avivamento com o peito aberto. Vem com força, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero tirar o teu romantismo. Aliás, eu não quero tirar a tua vontade do avivamento. Eu quero tirar esse romantismo aí. Porque o avivamento é coisa séria. É maravilhoso. É extraordinário. O Projeto Vida sofreu um avivamento em 2000. Nós tivemos uma explosão de crescimento. Um outro dia que eu vier aqui, já estão me convidando, né? Aí eu conto essa parte. Mas a gente, de 2000, em dezembro, até abril, a gente tinha 200 pessoas. A gente chegou a abrir, inaugurar um novo local para 3 mil lugares, com 1.000 pessoas na inauguração. A gente fechou o ano com 2 cultos nesse lugar de 3 mil. Então, só para você entender o tamanho do que aconteceu com a gente. Foi um ano, a gente sofreu um avivamento de milhares e milhares de pessoas. Sofreu por quê? Porque a gente não dá conta. Porque é uma loucura. Mas um outro dia a gente conversa sobre isso. Aí o professor começou a falar, está vendo aquela família? Então, eles estão correndo. Porque eles estão na rota das águas. Eu falei, mas e a gente? A gente está aqui, olha as cisternas aqui. Essas cisternas os essênios usavam para aproveitar aquela água. E quando ela vem, ela começa a encher todas essas cisternas aqui. Eles tomam 7 banhos ao dia, tendo água todo dia, no meio do deserto. Só que ali eu pedi uma parte e falei, professor, eu posso conversar com meus alunos aqui? Eu comecei a dizer para eles, não é à toa que essa sirene tocou hoje. Foi em fevereiro do ano passado. E Deus está mandando pregar isso no Brasil, em lugares que Ele diz para falar. E aqui Deus mandou dizer. Deus está mandando um avivamento muito grande. Muito grande. Só que você precisa preparar o lugar. Você não pode só dizer, Deus manda as águas. Porque quem está na rota do avivamento vai ser atropelado. Mas quem tiver aberto cisternas, o que são as cisternas? Aprenda. Todo avivamento você precisa preparar 3 níveis quando se trata da igreja. Primeiro, os líderes. O líder e os líderes. Segundo, a equipe. Terceiro, a estrutura. Tem muito lugar que tem estrutura, mas não tem ninguém apaixonado. Você está entendendo? Minha igreja é linda. É linda, mas é só linda. O que adianta ser linda? Se não tem pessoas que têm raiar. Tem que ter raiar. Você tem que ter uma visão de olhar para a escuridão e dizer, eu estou vendo luz aí. Você tem que ter aquela paixão de chegar uma pessoa do jeito de chegar aqui. E não é sujo ou limpo, não vem com esse preconceito, não. Pode ser rico também, pode ser o que for. Mas que você olha no meio daquela depressão de alguém que quer perder a própria vida, tirar a própria vida, e você diz, não, tem vida ali. Só que você precisa primeiro o quê? Preparar você, preparar a sua equipe e preparar a estrutura. Porque quando as águas vêm, tem que ter lugar para elas acomodarem. Se não tiver, a primeira água do avivamento, ela é suja. Ok? Por que ela é suja? Porque ela vem lavando o deserto com toda a sujeira que está aparecendo por cima. Ela não é bonita. Ela não é bonita, pastor. Ela na hora a gente pede, até quase a gente fala assim, eu me arrependi de ter pedido avivamento. Porque começa a aparecer a sujeira. E parece mesmo. Só que quando ela vai passando, gente, é maravilhosa. Porque ela começa a ficar clara. Ela começa a se mover. E você começa a celebrar o que Deus está fazendo. Você começa a adorar a Deus dizendo, Deus, obrigado. Tem gente que é levado na primeira leva, infelizmente, não é vontade, nem estou amaldiçoando ninguém, é que a primeira leva leva pessoas que não querem a santidade, não tem jeito, o avivamento é coisa séria, e eu quero que você continue pedindo avivamento, mas eu quero só sintonizar você, que ela vem primeiro muito suja, ela atropela quem está na frente que não se preparou, que está só dizendo, vem, só que você não acreditou.
Você pediu uma coisa para Deus tão grande que Deus está fazendo esse ano e você está pedindo, Deus faça. Só que você está pedindo para Deus fazer no futuro. Não, Deus está fazendo hoje. Ele quer fazer agora. Ele quer fazer nesse momento. E ali eu falei com meus alunos, falei, olha, tá vendo? A gente está preparando equipe, estruturação e tudo mais. Por quê? Porque quando as águas vêm, tem que ter cisternas. Cisternas são pessoas. Pessoas prontas e preparadas. Irmão, não subestime o tempo que você está no porto. Porque o navio, quando está no porto, ele está sendo preparado para a tempestade. Quando a tempestade está lá no meio da tempestade, não dá para fazer reparo. O reparo é quando está no porto. Tem épocas da tua vida que Deus coloca você num platô, num ambiente mais tranquilo. Para quê? Para você investir no teu intelecto, investir nas tuas emoções, investir na tua vida espiritual. E se Deus está te dando essa oportunidade, ela já está acabando. Por quê? Porque Deus está mandando as águas. Elas virão com muita força. Elas já estão acontecendo em lugares do Brasil. Eu já estou vendo, eu viajo o Brasil afora. Tem lugares que está escandalizador. Escandalizador. Igreja com 4 anos de idade, com 10 mil pessoas, com 5 mil pessoas no culto de quinta-feira. Pastor, é coisa absurda que Deus está fazendo. Eu estou viajando lá fora. O dono da vinha é generoso. Deus abriu o portal da aceleração. Deus está fazendo. E aqui eu sinto a presença de Deus. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. Eu sinto a presença de Deus que o Senhor fará neste lugar. Só que a minha pergunta é, você está pronto? Porque Isaías disse, vocês estão me perguntando se a criança vai nascer, vocês estão gastando energia. Estão me perguntando se eu vou cumprir minha palavra. Para com essa coisa. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Prepara o lugar. Comece a abrir as cisternas. E a primeira coisa a se preparar é você, as suas emoções. Porque não tem mimimi quando vem o avivamento, irmão. Não dá para começar a ser aquele crente imaturo, não. Passe essa fase da sua vida. Melhora a sua caminhada com Deus. Tem gente que está 10 anos na igreja perguntando se vai dar dízimo ainda, tentando vencer. Irmão, é o gigante. Que gigante, irmão? Se você se converteu, você não percebeu que Deus mexeu na tua mentalidade? Deus mexeu, é metanoia. Se é metanoia, é metanoia. Metanoia não é você fazendo força, é a obra da salvação movendo dentro de você. É a graça de Deus. Se você se converteu, existem dons que se manifestam. Eu quero orar por vocês. Quem recebe essa palavra aqui essa noite? A palavra de ordem é raiá. A gente caminhou aqui de ler-lerá. Abraão, que tinha um caminho dentro dele, descobrindo a cada dia, enquanto ele andava, Deus criava. A gente caminhou aqui pelo Salmo 84, de um homem que era peregrino no deserto, que não escondia o deserto, não escondia o choro, não tinha discurso de oásis, nada disso. Ele disse, vai ter luta, mas eu sei para onde eu estou indo. As pessoas só querem homens e mulheres que sabem para onde está indo, irmão. Vai ter luta, não importa, mas eu sei aqui para onde eu estou indo, eu tenho convicção. E Deus nos levou, querido, ali ao cego de nascença, para lembrar que não tem nada a ver com o teu passado, tem a ver com o teu futuro. Tem a ver com o que Deus vai fazer. O Criador está com barro na mão aqui hoje, irmão. Está querendo fazer algo na tua vida. Talvez você só tenha uma palavra, não tem visão, está cego ainda, mas tem uma palavra. Se você já ouviu, não está vendo, não importa, vai, só vai. Vai lá em Siloé, vai lá e faz o que Deus mandou. Realiza o que Ele está dizendo. Prepare o lugar. Porque quando as águas vierem e você estiver no caminho, você vai ser atropelado, não vai ser nada bonito. Mas se você preparar o lugar, as águas vão encher a sua volta, a sua família. Levante suas duas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que a unção que está sobre este lugar, que as profecias e palavras que estão acontecendo aqui desde o primeiro dia dessa conferência, desde a primeira palavra metanoia que foi liberada neste lugar, que ela venha como uma grande nuvem cheia de chuva hoje aqui neste lugar. Que ela possa encharcar essa igreja presente. Que ela possa nos dar um diploma desses dias, ó Deus, como algo que estamos recebendo na Tua presença. Meu Pai, eu profetizo raiá. Eu declaro manifesta. Eu declaro no meio de qualquer nível de escuridão, de qualquer ambiente, que não percebam dizendo, Senhor, mas como que o Senhor vai fazer com o salário que eu ganho? Como o Senhor vai fazer com as enfermidades que eu tenho? Como o Senhor vai fazer com as limitações que eu tenho? Deus não está perguntando para você a sua capacidade, porque não depende de você, depende do que Ele colocou dentro de você. Deus colocou uma semente dizendo, vai nascer. Vai nascer. Se eu plantei uma semente aqui nessa rocha,
Se eu plantei uma semente nesse ministério, eu estou mandando novos cristãos cada dia, nascendo crianças novas aqui, que dentro dele tem dons, autoridade, talento, e você é um deles. Por isso eu profetizo e enche esses vasos, transborde, meu Pai, em nome de Jesus. Se você recebeu, dá um glória a Deus.